Seja bem-vindo à edição de sábado do Jornal da Noite com as notícias que marcam a atualidade. O medo está a falar mais alto. Empreiteiros moçambicanos evitam denunciar esquemas de cobranças ilegais, conhecidos como nhongas, por receio de represálias, num contexto em que o acesso a pagamento do Estado continua condicionado. A denúncia do presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Bento Machaíla, que aponta para a existência de redes organizadas, alegadamente ligadas a círculos de influência no Tesouro, que cobram comissões para desbloquear faturas em atraso. A persistência das nhongas no Tesouro, mesmo após várias denúncias, expõe a profundidade de um esquema que continua a operar sem consequências visíveis. Não é oficial, mas as empresas, portanto, os representantes das empresas têm dito que para conseguirem o pouco, portanto, é preciso entrar nesses esquemas. Até agora isso prevalece? Prevalece, quer dizer, isso não é uma coisa fácil de acabar, no nosso entender, porque envolve pessoas, e muitos deles são pessoas que nem estão ligadas aos ministérios. Bento Machaíla revela que muitas empresas continuam sem receber dívidas do Estado, enquanto são pressionados a pagar comissões ilícitas para ver os seus processos avançarem. É preciso que haja vontade para desmantelar essa rede. Segundo o presidente dos empreiteiros, o silêncio no setor não significa ausência do problema, mas sim medo de represálias num ambiente em que denunciar pode significar bloqueio total de pagamentos. Porque envolve pessoas, e muitos deles são pessoas que nem estão ligadas aos ministérios, mas tem gabinetes que tanto gerem e infelizmente tem um nível de influência que foi montado, infelizmente não sabemos como, e vai levar seu tempo. Machaíla descreve um sistema onde intermediários com acesso privilegiado à informação abordam empresas de forma discreta, exigindo pagamentos para destravar processos. Nós temos empreiteiros que recebem chamadas, portanto, são solicitados um encontro nos cafés, e aparece alguém a dizer que tem conhecimento. Machaíla afirma que as empresas que recusam alinhar nesses esquemas acabam penalizadas, vendo os seus pagamentos sistematicamente adiados, o que agrava a crise financeira no setor. As pessoas têm conhecimento que a empresa tal está sendo devido X. Tudo documentado. E diz que o seu processo para passar, a condição é essa. E quando as empresas não se submetem tanto no mecanismo normal, não conseguem portanto, ter os seus pagamentos. A Federação Moçambicana de Empreiteiros alerta que essas práticas continuam ativas e organizadas, exigindo uma intervenção firme das autoridades. Isso é real e acreditamos que é preciso que haja, portanto, muita coragem para desmantelar essas redes. E qual é a vossa expectativa perante a promessa do governo que vai combater essas nhongas? Bom, nós temos esperança que o governo faça, porque se anunciou, vai ter que fazer. Ou, no mínimo, as ações do governo, pelo menos, vão minimizar, portanto, a ação dessas redes. Mas é preciso fazer muito mais do que simplesmente anunciar, porque até que ainda não percebemos de que forma, não temos evidências de pessoas que, portanto, foram chamadas à justiça, mas existe. E eu, pessoalmente, há empresas que não têm coragem, naturalmente não podem dizer, e indicar as pessoas que lhes aliciam para entrar nessas práticas, porque, infelizmente, têm medo de represálias. Apesar das promessas do governo, os empreiteiros dizem não haver ainda sinais concretos de responsabilização e defendem o desmantelamento urgente destas redes que condicionam o funcionamento normal do Estado e sufocam o setor privado. Moçambique deverá registrar um crescimento econômico de apenas 0,9% em 2026, uma revisão em baixa significativa face aos 3% anteriormente projetados. Os dados constam do relatório Africa Economic Update do Banco Mundial, divulgado em Washington, e coloca o país como o mais afetado entre os PALOP, num contexto marcado pelo impacto do conflito no Médio Oriente e pela inflação global.
De acordo com o Banco Mundial, a economia moçambicana enfrenta uma desaceleração acentuada, refletindo tanto pressões externas como fragilidades internas que continuam a travar a recuperação. Para além do abrandamento do crescimento, o relatório aponta para uma subida da inflação para 7,5%, agravando o custo de vida e reduzindo o poder de compra das famílias. Nos países africanos de língua oficial portuguesa, o cenário é também de revisão em baixa, com Angola a crescer 2,4%, abaixo dos 2,6% inicialmente previstos. Cabo Verde deverá crescer 4,8%, também abaixo das projeções anteriores, enquanto São Tomé e Príncipe registra uma queda mais acentuada, passando de 4% para 2,9%. A única exceção é a Guiné-Bissau, que apresenta uma revisão em alta, com crescimento estimado em 5,3%, destacando-se positivamente no grupo. O Banco Mundial alerta que o atual contexto internacional, aliado a desafios internos, continua a limitar o desempenho económico da região, exigindo medidas de resiliência e estímulo às economias nacionais. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique reage com cautela ao anúncio do governo de liquidar na totalidade a dívida de cerca de 700 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. Apesar de considerar a medida positiva para a economia e o setor privado, alerta para a necessidade de equilíbrio numa altura em que o Estado continua a acumular dívidas com empresas nacionais e enfrenta pressões financeiras em setores sociais e econômicos. Todos os efeitos, naquilo que é a abordagem da CTA, não se opõe, não tem absolutamente nada contra a liquidação da dívida ao FMI, até porque nós parabenizamos ao governo por este feito, que é histórico no sentido de estarmos num contexto em que Moçambique está com zero dívidas com o FMI. É verdade que há outras prioridades, há vários analistas que também defendem que poderíamos ter olhado para outras prioridades. Assim como o pagamento da dívida pode ser considerada uma prioridade, depende do contexto em que os tomadores de decisões olham para isso. Por isso, há aqui questões profundas que só o Executivo sabe porque é que deu prioridade àquele pagamento ou não. Nós, como CTA, cabe-nos a nós também exigir para que, de forma tempestiva, se possa reanimar a economia nacional através, primeiro, do pagamento da dívida, que é tanta entre empresas moçambicanas, mas também na melhoria do ambiente de negócio. Isto é que nós defendemos. Muito obrigado. Deixamos para trás informações sobre a economia do país e seguimos com outras notícias. A Ordem dos Advogados de Moçambique deve afirmar-se não apenas como uma estrutura administrativa, mas como uma instituição independente e interventiva na consolidação do Estado de Direito Democrático. Este é o ponto central da campanha de Teradai, a primeira mulher candidata ao cargo de bastonária da Ordem dos Advogados nas eleições agendadas para 25 de abril. Na apresentação do seu manifesto, destacou a necessidade de promover a igualdade e a dignidade da mulher. Uma ordem forte para uma advocacia digna e respeitada ao serviço do advogado é o lema da campanha de Teradai, lançada na noite de sexta-feira em Maputo. Durante o discurso de ocasião, a candidata sublinhou que, sob sua liderança, a OAM estará totalmente focada na defesa dos advogados, sem perder de vista o reforço do sistema da justiça no país. Quem defende o advogado defende o Estado de Direito Democrático. Sem justiça verdadeira não existe democracia sólida. Por isso, a Ordem dos Advogados de Moçambique não pode nunca ser apenas uma estrutura administrativa e muito menos ser alienada pelo poder político. Deve ser e permanecer uma instituição independente, viva, dinâmica, enérgica e respeitada, capaz de defender os advogados e, ao mesmo tempo, de contribuir ativamente para a construção e fortalecimento da justiça no nosso país. Entre as principais propostas do manifesto constam a modernização da ordem com aposta na transformação digital, a criação de um gabinete de defesa do advogado
e a implementação de um Instituto de Formação Avançada em Advocacia. Vamos apostar numa verdadeira transformação digital da instituição, com serviços online, processos disciplinares mais céleres, carteira profissional digital e uma plataforma moderna que permita aos advogados interagir com a ordem de forma mais simples, rápida e transparente. Segundo, defender com firmeza a dignidade da advocacia. Criaremos um gabinete de defesa do advogado e um observatório da independência da advocacia. Propomos a criação de um Instituto de Formação Avançada em Advocacia, com programas especializados em áreas estratégicas como arbitragem, direito bancário, energia, marítimo, comércio internacional e direito digital. Teraday defende igualmente a promoção da igualdade de gênero e da dignidade da mulher advogada, assegurando uma atuação firme da ordem sempre que os princípios da justiça forem colocados em causa. A advocacia moçambicana não pode aceitar a discriminação, o assédio ou a desigualdade de oportunidades. Ainda hoje, quando estávamos no sorteio, deram-me prioridade e eu disse: estou grata, aceito, mas que fique claro que concorremos em total igualdade de circunstâncias. Quero liderar uma ordem que escuta os seus membros, que valoriza o mérito e que assume o seu papel institucional na defesa da democracia e do Estado de Direito Democrático. Uma ordem que não tenha medo de intervir quando a justiça estiver em risco. Teraday, lembre-se, é a primeira mulher a concorrer para o cargo de bastonário na Ordem dos Advogados de Moçambique, desde as primeiras eleições em 1995. O candidato a bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Pedro Macaringue, defende uma gestão inovadora, menos dependente das cotas, mas orientada para resultados concretos, incluindo o reforço da formação e a criação de um seguro profissional para a classe. O lançamento da campanha de Pedro Macaringue, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, decorreu esta sexta-feira em Maputo, num ambiente marcado por forte mobilização. O candidato afirmou estar movido pela defesa da classe, prometendo uma liderança centrada na inovação, na igualdade de tratamento entre advogados e na proteção firme das prerrogativas profissionais. O conceito jovem advogado, mulher advogada, o conceito de defesa de prerrogativas do advogado, as ideias de inovação, até mudamos os nomes do regulamento de formação e estágio. Todas essas questões continuam por trazer resultados práticos para os advogados. E enquanto eu for bastonário, não irei descansar se não trouxer do papel para a vida prática de cada um de vocês o que nós vamos nos propor a fazer. Não trazemos teorias. Já tivemos muitos anos de aprendizado. A questão do gênero na ordem vai deixar de constar dos manuais e vem para a vida prática. Preparem-se, colegas. Macaringue defendeu a humanização da Ordem dos Advogados de Moçambique, propondo a revisão das cotas com isenção ou redução para reformados ou recém-formados, para tornar a instituição mais justa e inclusiva. Não podemos ter uma mãe gestante, um advogado que já tenha atingido uma idade de aposentadoria. Continua a ser exigido o pagamento de cotas como se é feito para jovens advogados como todos nós. Não é justo. Não achamos igualmente justo que aqueles colegas foram encarteirados antes de ontem. A primeira coisa que eles têm que se bater, no lugar de procurar montar um escritório, identificar um cliente, comprar um casaquinho para se apresentar melhor na praça, ser-lhe aplicada uma multa porque não pagou cotas. No nosso mandato, vamos instituir a Bolsa de Jovem Advogado. Esta Bolsa de Jovem Advogado vai significar que no primeiro ano de exercício da atividade do advogado,
ele não paga cotas. A equipa de Macaringue considera prioritária a formação dos advogados estagiários, reforçando competências desde o início da carreira para formar profissionais mais preparados. As eleições na Ordem dos Advogados de Moçambique estão marcadas para o dia 25 de abril. Teradai e Pedro Macaringue disputam a liderança da classe para a sucessão do bastionário Carlos Joaquim Vieira Martins, eleito em março de 2023. Deixamos para trás esta informação e seguimos com outras notícias. O diretor nacional da Publicidade de Angola, José Matuta, desafia os jornalistas a serem mais responsáveis e transparentes na transmissão da informação, evitando conteúdos incendiários. Matuta defende ainda o reforço da capacitação técnica em técnicas de jornalismo como caminho para garantir uma informação de qualidade. O jornalista não pode ser mais um incendiário, né? Portanto, o desafio que os nossos países hoje têm passa sobretudo pela formação, passa pela educação. E a educação não é só na escola, né? Portanto, os órgãos de comunicação social também têm aqui uma missão, sobretudo, de promover a literacia, né, digital, a literacia dos médias. Nós entendemos sempre que para termos aqui uma informação com qualidade, é preciso formar as pessoas, né? Porque hoje, com as redes sociais, o que por vezes tem surgido é um pouco banalizar um pouco isso, né? E nós somos sempre, eu pessoalmente defendo que as redes sociais nunca vão substituir os órgãos de comunicação social tradicional. Agora, o jornalista precisa ser formado nessa perspectiva para perceber qual é o papel dele. Olha, repare, com toda a sinceridade, eu não consigo até dizer o porquê. Portanto, só mesmo eles são esses canais, esses órgãos que podem, se calhar, terão elementos suficientes para isso. Mas mesmo se nós formos na literatura, ver a definição de uma ditadura, olhar para as características de uma ditadura, obviamente que Angola não é. Obviamente que não é. Portanto, onde há ditadura, não há censura. Onde há ditadura, há censura. Em Angola não há censura nos órgãos de comunicação social. Os fazedores de opinião fazem as suas opiniões, falam, e obviamente que depois há sempre aquela questão da manipulação. A MBC-TV passa, a partir de hoje, a contar com um espaço dedicado à apresentação dos destaques do Jornal Confidencial, um semanário dominical de investigação que aborda temas fora da agenda oficial. Segundo o editor Rui Lamarques, a parceria com a MBC visa não só alcançar um público mais amplo, como também estender a linha de investigações através da televisão. O jornalista e editor Rui Lamarques apresentou à MBC-TV este sábado o Jornal Confidencial, que há um mês traz uma proposta diferente do habitual, apostando na mediatização de assuntos resultantes de investigações, buscando também soluções para os problemas levantados. Ao contrário dos outros jornais cuja agenda é determinada pelos acontecimentos políticos, sociais e econômicos, o Confidencial tem uma agenda própria, que é determinada pelas investigações que faz. Então, o Confidencial é essencialmente um jornal de investigação de temas ligados ao interesse público. Por isso, nós começamos na primeira edição do Confidencial a partir de uma suspeita, quando colocamos a seguinte pergunta: para onde é que vai o dinheiro do turismo? Isso porque, lendo um documento do Banco de Moçambique, vimos que cada turista gasta em média $125 em Moçambique. Isso é muito pouco se nós olharmos para o potencial que Moçambique tem no turismo. Nós trabalhamos com um artigo por edição. Esse artigo é feito com vários desdobramentos, então, mas também não podemos esgotar o assunto numa única edição. Então, normalmente as nossas peças têm séries, né? Então nós já falamos de turismo, mas nós não paramos de falar de turismo, porque ainda não temos todas as respostas. Então significa que à medida que as respostas forem chegando, nós vamos atualizar o conteúdo. Ou seja, nós temos de ir até a uma resposta definitiva. Na edição deste domingo, por exemplo,
O Confidencial traz uma matéria investigativa sobre os diversos caldos que circulam no mercado nacional e o seu impacto na saúde pública, tendo em conta o aumento nos últimos anos de doenças não transmissíveis, algumas delas crônicas. Agora, nós vamos falar dos caldos. Nós tentamos ver o que é que tem nestes caldos que circulam no mercado moçambicano. E a partir disso, nós começamos um processo de investigação que é verificar os ingredientes, verificar onde é que o caldo é feito, verificar o código de barras, verificar as licenças sanitárias. Então, a partir desta verificação de licenças sanitárias, nós começamos a encontrar muitas inconsistências. Então, tratando-se de um produto que é de consumo diário, sobretudo da população de baixa renda, e olhando para alguns dados estatísticos, como, por exemplo, as doenças não transmissíveis. Em 2007, se não me falha a memória, a causa de morte por doenças não transmissíveis em Moçambique era de 7%. Hoje estamos já perto de 30%. Então, a que é que se deve? Muita gente com problemas de hipertensão, cada vez mais jovens. Então, o consumo excessivo de sal também é parte deste problema. Então, por isso é que nós decidimos ver o caldo e outras coisas. A MBC-TV passará a apresentar os destaques do jornal Confidencial todos os sábados. Segundo o editor, o objetivo é alcançar um público mais amplo e permitir que a televisão dê continuidade a algumas investigações iniciadas pelo jornal. Eu penso que esta parceria é importante porque pode aumentar o alcance daquilo que nós fazemos, porque nem todo mundo gosta de ler, mas a partir da MBC-TV as pessoas podem ter acesso a conteúdos de Confidencial, vão saber qual é a página, onde podem encontrar os artigos, e penso que vai ser uma parceria frutífera, porque alguns conteúdos que vão estar no Confidencial de forma escrita podem estar na MBC-TV como peças, né? Algum contraditório, por exemplo, que o Confidencial não consegue. O jornal Confidencial pode ser acedido através do site www.confidencial.co.mz, bem como pelos canais de distribuição indicados na própria página. Vamos agora observar o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Onde posso comprar títulos? Através dos operadores de bolsa. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e
e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. A Rede de Farmácias de Moçambique, entidade pública, realizou de sexta-feira a sábado uma feira de saúde com o objetivo de aproximar serviços básicos aos utentes. Segundo os organizadores do evento, o evento consistiu em atividade de rastreio de tensão arterial, glicemia, aferição de peso e altura, visando identificar precocemente casos de pré-diabetes e hipertensão. No contexto em que o acesso à saúde ainda é limitado, a Rede de Farmácias de Moçambique promoveu uma feira considerada inédita e inovadora na aproximação dos serviços aos utentes. Januário Fife, diretor técnico da Farmácia Brotero, destacou a relevância da iniciativa e o seu impacto na melhoria dos cuidados de saúde da população. Temos um curso, uma atividade de feira, em que temos basicamente os serviços de medição de tensão, glicemia e altura e também testagem do peso nesse caso. Então, os principais objetivos da nossa feira é partilhar e dar a entender a educação para a saúde. Por seu turno, Nádia Oustá sublinhou que as feiras de saúde fazem parte de uma estratégia da Rede de Farmácias de Moçambique para reforçar a inovação e ampliar o acesso aos serviços no contexto de baixa cobertura sanitária. O plano estratégico adotado pelo novo Conselho de Administração das Farmácias de Moçambique é inovação e aprimoramento das nossas farmácias, sendo que nossas farmácias têm um conceito antigo de mais de 25 anos de estrada. O novo conceito traz melhoria, inovação e diversidade, o que é as farmácias de Moçambique. Esta farmácia, a Farmácia Brotero, é a primeira farmácia prêmio do grupo, onde a mesma será replicada para as restantes farmácias ao redor, seja aqui no sul, no centro e no norte. Os utentes, muitos dos quais surpreendidos pela oferta gratuita de serviços de rastreio e diagnóstico, encorajaram a massificação de iniciativas desta natureza. Estou nessa feira para ver se conheço a minha situação de pressão arterial, glicemia e assim como massa corporal. E o que acho que são padrões de bem-estar. A iniciativa é muito boa, porque dá oportunidade a nós que por vezes achamos que não temos tempo para medir a glicemia, a tensão arterial. Por esse motivo é de louvar a Farmácias de Moçambique por dar oportunidade a nós que estamos a passar e de repente percebemos que é necessário fazer isso. E com o aconselhamento que tivemos aqui, deu para perceber que daqui para frente vou passar a aderir a esse serviço. Criada em 1977, a Rede de Farmácias de Moçambique é uma entidade pública que tem como uma das suas principais metas garantir o acesso da população a medicamentos de qualidade, seguros e a preços acessíveis, assegurando a disponibilidade de produtos essenciais. Com cobertura nacional, a rede integra atualmente 28 farmácias distribuídas por todo o país. O piloto moçambicano Rodrigo Almeida conquistou hoje o terceiro lugar da Porsche Carrera Cup Ásia, que decorre neste sábado e domingo, no circuito de Zhuhai, na China. Foi uma corrida intensa, descreveu Rodrigo Almeida num contacto que manteve com a MBC TV, que também ficou marcada por muitos incidentes dentro da pista. As condições atmosféricas, caracterizadas por uma umidade extrema, também foram um desafio, relatou Almeida. Esses fatores, entretanto, não o impediram de fechar o pódio, conquistando o terceiro lugar, referente à ronda 3 desta prova. Este domingo, na ronda número 4, Rodrigo Almeida vai arrancar no sexto lugar. O jovem piloto moçambicano, que pelo terceiro lugar alcançado neste sábado, recebeu um cheque de $1.200 americanos, equivalente a 76.752 meticais, disse que
Será mais uma corrida desafiadora. No entanto, espera tudo fazer para voltar aos lugares cimeiros da competição. É sábado e temos a opinião de Elísio Macamo. Nesta edição, o sociólogo fala sobre a razão pública e da importância de o governo explicar as suas decisões. Boa noite, estimados telespectadores. Eu gostaria de vender uma ideia. Eu refiro-me à ideia de razão pública. Ela pode nos ajudar a perguntar em que medida aquilo que está a ser feito pelos nossos governantes resolve os problemas que diz querer resolver. E, sobretudo, encoraja-nos a refletir sobre como isso é explicado aos cidadãos. No pensamento político moderno, essa ideia tem 3 desdobramentos. O primeiro consiste na ideia de que o uso público da razão permite que as decisões sejam avaliadas por todos e não apenas impostas por alguns. Isso define a democracia. E o segundo desdobramento é que em sociedades onde as pessoas discordam, e discordam legitimamente, o poder só é legítimo se for justificado com base em razões que todos possam aceitar enquanto cidadãos, mesmo quando não concordam com elas. Isto é, eu posso ser da RAM, do Podemos ou do MDM e mesmo assim aceitar a legitimidade de uma decisão tomada pela Frelimo, mantendo contudo a minha discordância fundamental com ela. E finalmente o terceiro desdobramento acrescenta um elemento muito importante. Essas razões não existem no vazio, elas são construídas no espaço público, através do debate, através da crítica e, como se costuma dizer, através da deliberação. Então, o que é que isto quer dizer em termos simples? Quer dizer que governar não é apenas decidir. Governar é explicar de forma convincente. Não basta dizer que nós fizemos isto. É preciso mostrar por que razão aquilo que foi feito faz sentido, em que condições funciona, com que resultados e com que limites. A razão pública não elimina o conflito, mas transforma-o em algo produtivo, porque obriga o poder a expor-se à crítica e, com isso, a aprender. No nosso país há uma forte tentação autoritária. A ideia de que discutir demais atrasa, que explicar enfraquece e que, por conseguinte, decidir sozinho é mais eficaz. E há quem aponte exemplos de países em que esse modelo parece ter produzido crescimento econômico, como a China ou o Ruanda. Mas há um detalhe que a gente sempre ignora. O autoritarismo não é apenas uma vontade de controlar, é uma capacidade de controlar. Ele exige um Estado altamente organizado, com controle territorial, com aparelhos de segurança eficazes, com sistemas administrativos robustos e com capacidade de monitorar a sociedade de forma consistente. E este é o ponto crítico para Moçambique. Nós não temos esse tipo de Estado. Nós vimos isso nas manifestações pós-eleitorais. Vemos isso na dificuldade em lidar com a insurgência em Cabo Delgado. Quando o Estado não tem meios para impor de forma consistente, a tentativa de governar sem razão pública não produz ordem. Ela produz mais incerteza, porque o conflito não desaparece, apenas se torna mais difícil de gerir. Uma simples ideia de distribuir capulanas, se mal entendida, pode produzir violência e vandalização, como nós vimos em Nampula recentemente. É por isso que a razão pública é uma necessidade prática. Onde não se pode impor, é preciso convencer. Onde não se pode controlar tudo, é preciso criar sentido. E criar sentido exige explicação. Isto é, requer tratar os cidadãos como interlocutores, não como destinatários passivos de decisões. Portanto, no fundo, a escolha não é entre autoridade e desordem. A escolha é entre 2 modos de exercer o poder. Um que se impõe sem explicar e que por isso precisa de uma força que nós não temos, e outro que se justifica, se expõe à crítica e por isso constrói a sua própria sustentabilidade e legitimidade. A razão pública é o nome desse segundo caminho. Nós não vamos governar o nosso país apenas com decisões.
Vamos governá-lo com razões, porque são as razões e não apenas os atos que permitem que uma sociedade se reconheça naquilo que é feito em seu nome. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Termina agora o nosso jornal com reiterados votos de um dia feliz a todos os jornalistas moçambicanos por ocasião da efeméride que hoje se assinala em todo o país. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã, pontualmente às 20. Até lá, boa noite.